Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio nesse vídeo, te contar que existe uma espécie de gabinete de crise montado na arena para tratar sobre Adriel. Esse gabinete foi organizado pelo presidente Alberto Guerra, que chamou todo o departamento de futebol e mais o técnico Renato Portaluppi. A pauta, uma reunião para definir quais serão as medidas, quais serão as ações que irão ser tomadas em relação ao caso do goleiro Adriel, porque o assunto está tomando uma proporção muito ruim pro lado de todo mundo. Bom, gente, vamos lá. O presidente chamou todo mundo. Renato, Calef, Brum, todo o departamento, Luiz Wagner, executivo, todo o departamento de futebol, ele vai estar presente, vão se reunir numa mesa e definir. Essa reunião vai acontecer agora, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, nessa sexta-feira. A ideia é decidir o que será feito com o Adriel. Quais serão as medidas adotadas pelo clube? Quais serão as possíveis punições ou consequências de tudo que está acontecendo? E até uma espécie de colocar nos panos limpos, pratos limpos, aparar muitas arestas que estão bem cheias de ruídos nas frequências entre o presidente, seu vice de futebol e todo o restante, até o Renato está respingando. A situação que eu recebi é o seguinte: o presidente quer acalmar o ambiente, quer distensionar. O Grêmio conseguiu criar uma crise por conta do seu goleiro e de todas as atitudes que foram tomadas em relação a esta situação. A reunião não deve ser ou não é a tendência para uma rescisão contratual com o goleiro, tá? Essa é uma tendência que me passaram. O Grêmio vai definir se o Renato vai voltar a colocá-lo para jogar, se refaz todo o processo, se ele continua treinando com os profissionais e concentrando, mas a tendência é a seguinte: rescisão descarta. É praticamente, olha, muito improvável. O máximo que vai acontecer é esperar a janela reabrir e negociar, mas ele vai ficar. Treinar em separado também é uma coisa que traria um problema trabalhista que é muito difícil de driblar. Então não tem muito o que fazer com o Adriel a não ser: vamos definir se ele volta, conversa com o jogador, coloca a cabeça no lugar, dá mais uma chance, ele volta a disputar a posição normalmente com o Adriel ou com o Chapecó e o Breno, se for o caso, mas o Breno agora tá fora, o Adriel reconquistou a vaga de segundo goleiro, mas enfim, se ele volta para a disputa ou se ele só vai ficar treinando no CT e não vai nem concentrar, nem no banco de reservas vai ficar e automaticamente será esfriado pelo Grêmio, sei lá, se bobear, cumpre 1 ano e meio de contrato. Então estas são as opções, mas o presidente quer ouvir todo mundo e, com base na reunião, tomar uma decisão que será em bloco, em conjunto, para não ter mais nenhum tipo de ruído na situação. Por que eu estou falando isso? Porque sim, houve uma espécie de abalo, arranhou a situação dos dois. Renato Portaluppi e Calef tomaram uma decisão emergencial lá em Belo Horizonte, depois da reunião que tiveram por mais um episódio, né, da entrevista e tudo mais. Só que o assunto tomou uma proporção maior. Até o Calef era um caso de indisciplina. Depois Renato trouxe os empresários para a história. E aí o assunto foi criando mais corpo. Nesta semana, em entrevista no podcast do Denilson, na última quarta-feira à noite, o presidente admitiu que o Grêmio de alguma maneira errou no processo, que olhando para trás, sabendo dos envolvidos, ele deveria ter feito, o Grêmio, clube, a instituição, de uma outra maneira que não fosse tão ruim para o jogador. O Grêmio acha, através do seu presidente, que expôs demais o jogador. É óbvio que o Calef, vice de futebol, e o Renato, o técnico, que tomaram as atitudes, acabaram levando aí, né, uma invertida, porque eles fizeram algo e o presidente disse que eles erraram abertamente. Eu nem preciso te dizer que eles não gostaram disso. Enfim, essa situação deixou um negócio muito desconfortável no ar, que eu até sei mais bastidores, mas o que eu posso te contar é isso: não pegou bem, não foi legal. Soma-se a isso o fato do Renato, depois do que aconteceu na arena, ter feito uma reunião no corredor que um dos repórteres flagrou e o Renato tava ali, ó, descendo a lenha para todo mundo. Eu não sei se era especificamente sobre o Adriel, mas posso te garantir que ele não estava nada satisfeito nessa reuniãozinha aí. Mas enfim, fica só esse registro para saber. E agora, a ideia é: vamos nos reunir, coloca todo mundo numa mesa, a gente vai primeiro aparar as arestas, depois decidir em conjunto o que vai ser feito. Porque afinal de contas, desde que aconteceu a punição, desde que aconteceu a entrevista do presidente pro Denilson, já teve vídeo do jogador do Instagram,
o jogador sendo vaiado na arena, tocando a camiseta no chão, que a gente não sabe bem se é a camiseta do Grêmio, às vezes parece, às vezes não parece, se é de treino, se é um... enfim, tá? Ele dando soco na porta do vestiário, na verdade deu uma palmada na porta de ferro do vestiário que deu um barulhão, num ato que, né, não é legal, no mínimo não é legal, e agora eles precisam se reunir para tentar tratar sobre esse assunto, que está tomando um nível estratosférico por apenas um cara que cometeu uma insubordinação, foi tirado de um jogo, mas na teoria ia voltar, e o Renato já falou sobre empresário, aí depois não é mais empresário, aí vem uma entrevista coletiva só para falar sobre o assunto, o jogador posta vídeo no Instagram respondendo tudo que o Renato disse, o presidente dá uma entrevista dizendo que eles erraram, que os caras que puniram o jogador fizeram errado, aí acontece tudo o que aconteceu na arena, e tem mais um detalhe, pra gente ver como que tá tudo meio que fugindo do controle. O pai do jogador foi agredido na rua. Nós não temos mais detalhes, mas nós confirmamos essa lamentável informação. O pai do jogador foi reconhecido, um torcedor viu ele e aí partiu pra cima. Pelo que eu sei, ele tá bem, tá? Nós não temos mais detalhes dessa história. Foi até numa cidade, não vou falar aqui para não correr o risco de expor ainda mais ele, mas, né, vamos combinar que... Bom, civilidade, né? Mas tem pessoa que não tem civilidade, é o caso dessa pessoa que agrediu aí o pai do Adriel. Mas enfim, tá tudo meio fugindo do controle. A ideia é fazer uma reunião, um gabinete de crise, para tentar ter uma decisão em conjunta e retomar as rédeas dessa situação que tá completamente maluca. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.